Bem-vindos! Hoje mais um talk show do Guru e dessa vez vamos falar de uma cidade vibrante da Ásia, a capital da Tailândia, esse destino tão espetacular que nós acreditamos que faz parte da lista de desejos de todo viajante inveterado. E nós vamos trazer muitas novidades sobre essa cidade, vamos falar das atrações imperdíveis, vamos falar sobre os pratos típicos, dicas de restaurantes, enfim. Acho que vocês vão gostar muito do que nós vamos apresentar hoje aqui. E agora eu tenho a satisfação de apresentar para vocês o Leonardo Pugliese, que é um paulistano, mas que tem muito conhecimento sobre Bangkok. O Leonardo é o responsável por toda a promoção do turismo da Tailândia aqui no Brasil, e já faz isso há alguns anos. Seja bem-vindo, Leonardo. Está tudo bem com você? Tudo ótimo, Eduardo. Obrigado. Obrigado a todos também pela participação nesse talk show aí do Guru da Flot Viagem. Mais uma vez, obrigado. Leonardo, me conta uma coisa. Há quantos anos você está trabalhando com a Tailândia e quantas viagens, quanto tempo você já passou na Tailândia nessa sua trajetória? Olha, já faz alguns anos, né? A gente trabalha com o escritório da Tailândia mais ou menos desde 2014, né? De lá para cá, o destino cresceu muito aqui dentro do mercado, né? Do Brasil e já fui algumas vezes para lá. Não tantas quanto as pessoas imaginam. Gostaria de ir muito mais, porque o nosso trabalho como órgão de turismo é sempre estar junto aqui com o mercado brasileiro, né? Mas, enfim, Tailândia é sempre um prazer estar conversando com as pessoas e é esse destino que você fala, tão especial, né, Eduardo? E eu sou testemunha do excelente trabalho que o escritório aqui no Brasil realiza, porque a nossa parceria de apoio já vem há alguns anos. Nós, lamentavelmente, acabamos congelando alguns projetos importantes por conta da pandemia, mas com certeza a gente vai retomá-los para o próximo ano, que é o Mega Fan Tour que a gente quer levar para dos agentes de viagem para a Tailândia, e também a história da gente fazer a websérie sobre a Tailândia. Vamos ver se a gente consegue no próximo ano realizar esse projeto tão idealizado e planejado. Com certeza, Eduardo, obrigado. Eu já abro aqui, com certeza, continue contando com o nosso apoio. A gente é muito grato por todo o trabalho que a Flot aí faz com o destino. Muito obrigado. Então, eu sei que você tem muitas coisas para contar para a gente sobre Bangkok. Nós fizemos uma escolha de falar dessa cidade fantástica, porque ela tem muito a apresentar. Talvez até a gente poderia dizer que vale uma viagem somente para ficar em Bangkok por 10 dias ou mais. Entretanto, a gente sabe que os brasileiros sempre querem conhecer mais coisas da região. Hoje nós vamos falar de Bangkok, depois a gente vai contar dos outros destinos também. E eu vou começar com uma pergunta que eu acho que existe na cabeça das pessoas. Se eu for para Tailândia, se eu for para Bangkok, eu vou conseguir provar o prato que é o cérebro de macaco? Então, Eduardo, olha, essa é uma dúvida frequente que as pessoas têm. Acho que é excelente que a gente vai falar bastante sobre gastronomia tailandesa, porque é sempre muito revelador, né? As pessoas, elas têm diversas ideias sobre a comida thai, e o que eu vou falar para você, já falo desde antemão para todos os nossos convidados, é que é uma culinária surpreendente em muitos sentidos, viu, Eduardo? É isso mesmo, é uma loucura a culinária de Bangkok, da Tailândia, e talvez seja
o destino na Ásia que mais restaurantes estrelados tem hoje em dia, não? Com certeza. Bangkok, além de ser uma das metrópoles mais importantes da Ásia, é também uma das capitais gastronômicas da Ásia e por isso tem uma grande quantidade, uma variedade enorme de restaurantes para todos os paladares de diferentes tipos e é uma cidade que está muito pronta para receber também o paladar, o viajante, né, brasileiro. Então, a gente acaba sempre se surpreendendo positivamente com Bangkok, Eduardo. Bacana. Então, por favor, conte um pouco sobre a situação geográfica, que combinações a gente pode fazer numa viagem para Bangkok. Perfeito. Olha, achei super interessante a gente fazer essa apresentação com enfoque em Bangkok, porque a gente sabe, né, Tailândia é um destino muito variado e é sempre legal lembrar que é um país que tem como países vizinhos o Camboja, o Vietnã, Laos, Mianmar e abaixo está a Malásia, né? Por conta dessa proximidade desses países, uma grande parte dos viajantes que vão para aquela região, né, que é Sudeste Asiático, vão fazer Tailândia combinando com os países vizinhos e muitas vezes elas vão parar na Tailândia apenas em Bangkok para depois poder conhecer os países vizinhos, né? Porque para que vocês tenham uma ideia, saindo de Bangkok até o Camboja, ou de Bangkok ao Vietnã, ou Laos, ou Mianmar, a gente está falando aí questão de 1 hora e meia de voo, 2 horas no máximo. Então, acaba sendo muito conveniente para quem quer conhecer mais de um país. Claro que eu sempre costumo dizer que a gente fica feliz demais quando a Flot, enfim, fala para nós, ó, a gente vai ter um grupo de passageiros que vai ficar 1 mês na Tailândia. Né? Isso, para nós, é o melhor dos mundos, mas a gente entende também que, na maioria dos casos, os passageiros têm menos tempo, então eles vão ter que priorizar os destinos ali naquela região, mas é uma região onde você vai ter uma série de experiências e hoje a gente vai focar em Bangkok, porque como você falou, Eduardo, Bangkok é uma cidade que tem muito a oferecer e que só uma viagem para Bangkok é um destino que vale a viagem por si só, né? Bangkok é uma cidade, enfim, muito moderna, muito histórica ao mesmo tempo, até a gente vai passar aqui por algumas atrações, né, imperdíveis sobre a cidade. E é uma cidade que eu acho que tem muito a ensinar para todos nós, porque é uma metrópole, né, a temperatura da Tailândia é sempre quente, então é uma cidade muito intensa, muito frenética, mas que ao mesmo tempo reserva uma atmosfera muito interessante, muito acolhedora, né? O mais engraçado, Eduardo, é que Bangkok, por exemplo, por mais que seja uma metrópole com trânsito caótico, os tailandeses, por exemplo, eles não buzinam no trânsito, né? Acho que isso é impossível a gente imaginar acontecendo, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né? Então, eles mantêm sempre essa calma, mesmo nos momentos de mais tensão, e é uma cidade muito peculiar, assim, para todo lugar onde você olha em Bangkok, você vai ver templos, você vai ver rios, canais, vai ver também uma cidade ultramoderna, a gente vai falar aqui sobre alguns distritos da cidade que são mais modernos, e uma cidade que preserva muita história, muita cultura. É uma cidade, assim como a Tailândia, uma cidade que é predominantemente budista. E eu acho que o budismo, né, a gente vai falar sobre templos também, ele acaba meio que influenciando no modo de ser dos tailandeses, especialmente nesses que moram em Bangkok. Né? Então, acho que a gente já pode começar aqui fazendo esse tour por Bangkok, né, Eduardo? Por favor, as atrações imperdíveis, Claro. eu acho que todos que vão pela primeira vez têm que, pelo menos uma vez, conhecer esses atrativos. Com certeza. E olha, uma coisa que eu vou dar já de dica desde já é que as pessoas costumam começar a viagem por Bangkok, é o que é mais indicado no caso de uma pessoa que vai fazer a Tailândia completa ou a Tailândia combinada com países vizinhos. Mas Bangkok, Eduardo, uma dica que eu dou também, você vai ver que ela é tão diversa que vale muitas vezes em uma mesma viagem você colocar hospedagem em Bangkok, tanto na chegada quanto no final da viagem antes do passageiro retornar para o Brasil. Até porque é uma cidade de compras, né? E a gente sabe que para fazer os voos internos dentro da Tailândia, a gente vai ter aquela questão da franquia de bagagem menor,
Então, às vezes, vale muito a pena você colocar 1 ou 2 noites em Bangkok no final, para que você possa fazer uma estadia no final com mais enfoque nas compras, né? Então, é uma cidade muito encantadora, né? Uma cidade com muita história. Bangkok é a terceira capital da Tailândia, e quando a gente passa por lá, a gente consegue sentir essa intensidade da cidade, né? Você pisa no aeroporto de Bangkok, sai na rua, você já sente aquela intensidade, aquela cidade frenética. Então, é uma cidade que tem muito a nos mostrar, né? E ela junta perfeitamente história, modernidade, pessoas amáveis, né? Porque os tailandeses são incríveis. Acho que esse também é um dos pontos impressionantes, é algo que deixa Bangkok e a Tailândia ainda mais especial. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão das atrações imperdíveis para uma pessoa que está indo para Bangkok pela primeira vez ou pela segunda, até porque, Eduardo, hoje a gente já tem visto brasileiros voltando para a Tailândia numa segunda, às vezes até terceira viagem, porque realmente é um destino muito encantador, tá bom? Então, a gente fazendo um panorama geral sobre Bangkok, é uma cidade extremamente importante para a cultura do país. Existem em Bangkok mais de 1.000 templos, tá? É uma cidade budista, mas aí você me pergunta, só templos budistas? Não. Dentro de Bangkok, a gente tem um número enorme de mesquitas, templos hindus, também igrejas cristãs. É um lugar, Eduardo, onde as religiões convivem perfeitamente em harmonia. Isso é muito belo, é quando a gente percebe isso que está lá. Então, tem regiões onde a gente vai ver o templo budista do lado de uma sinagoga, que está do lado de um templo hindu, que está do lado de uma mesquita. E na Tailândia isso é perfeitamente possível, tá? Muito diferente, às vezes, de um lugar aqui do Ocidente, né? Numa primeira viagem por Bangkok, a gente costuma priorizar a visita aos principais templos, tá? Eu não posso deixar de falar do Palácio Real, que é onde está o Templo do Buda de Esmeralda. É um lugar muito especial e fantástico. É um lugar que já foi residência da família real e que hoje abriga uma espécie de conjunto de templos, né? Então, não é só um templo, Palácio Real. Lembro também, Eduardo, que para a questão da visita dos templos, é super importante a questão da vestimenta, né, com moderação. Sempre recomendo para esse dia de visitas roupas mais confortáveis, calçados mais confortáveis também, porque sempre que a gente vai a um templo tailandês, quando a gente vai conhecer as salas onde estão as imagens principais dos Budas, a gente tem que ficar descalço, então é sempre bom estar com roupa mais confortável, e Bangkok é uma cidade bastante quente, então vale essa dica aí da roupa, tá bom? Tão importante quanto o templo do Palácio, né, o Palácio Real, ao lado fica o templo Wat Po, que é o templo do Buda reclinado. Dentro desse templo Wat Po, onde tem aquela estátua do Buda muito grande, lá dentro desse templo existe uma escola de massagem, tá? Então, já falando também um pouquinho da massagem Thai, é algo que eu recomendo que você faça na sua estadia em Bangkok, porque massagem é algo que faz parte da cultura tailandesa e é obrigatório que você faça a massagem Thai, não só no templo, quanto no hotel, quanto nos spas mais luxuosos ou até nos spas que se encontram pelas ruas de Bangkok. Tem uma infinidade e é uma experiência muito recomendada, tá? Um outro templo super conhecido é o Atarum, que é esse que vocês veem na margem do rio. Ele tem esse formato triangular, acho que é uma das imagens até mais conhecidas de Bangkok. Ele é um templo chamado Templo do Amanhecer. E ele é um templo, Eduardo, chave, porque eu falo que ele está num ponto muito estratégico. Na margem oposta, existem vários hotéis, restaurantes e atrações que você pode fazer com essa vista maravilhosa do Templo Watarum, tá? Depois eu até vou mencionar para vocês um hotel que eu acho super bacana, e que você pode fazer, por exemplo, uma hospedagem ali com uma vista maravilhosa. Tem esse rio que corta Bangkok, ele é limpo, tá? Então dá perfeitamente para você comer na margem dele. Tem muitos restaurantes, hotéis fantásticos. Então, o tailandês que vive em Bangkok, ele utiliza o rio para sua locomoção, tá bom? Dentro de Bangkok também tem um mercado de flores muito importante. Flor é outra coisa que faz parte da cultura Thai, né? A gente sempre é recebido nos hotéis
em lugares especiais com as guirlandas de flores, como essa que está na foto. O mercado de flores de Bangkok, ele é um dos maiores do mundo e ele funciona 24 horas por dia. E eles não costumam trabalhar com flores artificiais, tá bom, Eduardo? Muita gente me pergunta, e é algo impressionante. Às vezes nos hotéis, nos lobbies, a gente vê uns arranjos impressionantes e tudo aquilo é feito com flor natural, tá? A flor tem um significado muito importante dentro da cultura Thai, até por conta do budismo. Então a gente vê muita flor de lótus, é algo que tem um significado muito especial para os tailandeses, tá bom? Dentro, até na região onde está esse mercado, está a região de Chinatown, que é o bairro chinês. É também um lugar que é parada obrigatória para quem está indo para lá. Até para a questão da comida de rua, é um lugar que eu indico passar por Chinatown. E dentro de Chinatown tem aquela loucura da noite, é super interessante esse movimento. E é lugar parada obrigatória. Chinatown fica na região mais antiga da cidade, onde também está o Palácio Real, o Templo Wat Po e o Mercado de Flores, então seria uma região um pouco mais histórica, tá? E também os mercados flutuantes, tem vários, até esse que está atrás de você aí na imagem, Eduardo. A gente vai falar um pouquinho sobre os mercados flutuantes, também são pontos que são muito interessantes da gente fazer uma visita para o mercado flutuante, existem vários, e os mercados flutuantes, eles representam a forma de viver do tailandês que vive nos arredores de Bangkok, porque é uma cidade repleta de canais, então as pessoas, o dia a dia delas acontece pelos canais e os mercados não poderiam ficar de fora, né? A Ásia, na realidade, é um continente onde mercado faz parte, mercado de rua, faz parte do cotidiano deles, e eu tenho certeza que Bangkok é um dos lugares da Ásia que mais tem mercados de rua, tá? Eles têm essa loucura por mercado, por comprinhas, por aquelas sacolinhas, você sempre vai ver tailandeses indo para lá e para cá com as coisinhas dentro das sacolas, então é algo que faz muito parte também da rotina dos habitantes de Bangkok, tá bom, Eduardo? Olha só, Leonardo, eu quero aqui chamar a atenção de quem está nos assistindo da singularidade que é a Tailândia, que é Bangkok. Imagina, é um povo que tem essa espiritualidade toda, que venera as flores, Exato, que recebe todo mundo com um sorriso. Então, exato. é uma coisa muito especial, é um lugar especial que tem que ser visitado e muitas vezes eu diria que merece mais do que uma visita, porque você Sim. teria que escolher uma região, fazer aquela região e deixar uma outra por uma outra oportunidade e se aprofundar mais, porque realmente vale a pena. Exato. Bangkok, até eu falo, Eduardo, que é uma cidade que ela precisa ser degustada aos poucos, né? Então, quando a gente vai falar de um roteiro de Tailândia inteira para um cliente que vai pela primeira vez, normalmente ele vai ficar 9 noites na Tailândia, em Bangkok ele vai passar 3 dias, mais ou menos. Mas, como você comentou muito bem, é uma cidade que você pode ficar uma semana, duas, e todos os dias você vai ter coisas para fazer por lá, né? Essa imagem que eu destaco aqui, como eu comentei com vocês, é do templo Wat Po, que é do Buda reclinado. Essa escultura do Buda, ela é gigantesca, ela tem 42 metros de comprimento, fica dentro de uma câmara dentro desse templo, e é até muito interessante porque no decorrer dessa estátua tem um corredor ao lado, aqui na imagem não dá para ver, mas você pode dar um donativo para o templo, Eduardo, e você ganha um saquinho de moedas e você pode distribuir as moedinhas no decorrer desse corredor. São 108 cestos de metal e os tailandeses eles falam que você pode ir jogando as moedinhas, uma em cada cesto, pensando nos seus pedidos e nas coisas que você tem para agradecer. É algo muito interessante, Eduardo, porque os tailandeses eles gostam muito que nós participemos de todo esse movimento budista. E para eles não importa se você é católico, protestante, ou qualquer outra religião, porque é um lugar que aceita todas as religiões, todas as diferenças. Então, os templos budistas são lugares assim onde a gente consegue realmente fazer uma imersão dentro da cultura tailandesa, né? E nós vamos ver alguns outros templos nas próximas imagens, né? Aqui eu até trago para vocês um outro templo, que é o templo de Erawan,
que é um dos meus templos preferidos dentro de Bangkok. Esse templo ele fica dentro da região de Siam, que é onde é uma zona mais de comércio, onde estão muitos shoppings, onde estão vários hotéis também, então é uma zona mais moderna, né? Até a gente consegue ver aí os viadutos e tem o Skytrain, onde estão os principais shoppings da cidade, zona de compras, e o mais interessante é você ver que no meio de toda essa modernidade dos carros passando, ônibus, shoppings super luxuosos, ultramodernos, você tem um templo que fica justamente numa esquina, numa área ali onde você vai poder parar, e os tailandeses, no meio da rotina deles, os habitantes de Bangkok, eles param ali para poder fazer suas homenagens à imagem que fica nesse templo, né, que é uma imagem de Brahma. É nesse templo também que ficam algumas dançarinas, né, e você pode fazer uma contribuição para o templo, normalmente é super barato, e elas fazem uma dança que é uma espécie de uma bênção em você. É algo super legal, muito bacana, quem quiser pode fazer, ou pode entrar ali também. Você vê que tem várias guirlandas, né, em volta aí da imagem. Se você quiser, você pode também comprar uma guirlanda e colocar. E os guias, Eduardo, que também, né, são tailandeses e são fantásticos, eles sempre vão ensinar, porque a gente chega lá, né, especialmente quem não é budista, e fala, como é que eu posso, né, acender um incenso? Será que eu posso? Será que eu não posso? Posso entregar uma guirlanda? E você pode fazer tudo isso. É algo que faz parte de toda essa experiência dentro de Bangkok. Então, eu sempre destaco esse templo, porque eu acho ele belíssimo, ele fica no meio de uma zona de comércio muito movimentada, mas é aquilo que eu falei, por trás de todo esse barulho e esse movimento, os tailandeses eles têm essa paz budista que eles carregam com eles e eles sempre vão estar homenageando essas figuras que são super importantes, né? Agora vamos falar um pouquinho também dos mercados flutuantes, né? Esse é o mercado de Ampawah. Existem vários mercados flutuantes nos arredores de Bangkok e eles são belíssimos, tá? Sempre recomendo, numa estadia em Bangkok, que você faça um tour para o mercado flutuante. É um lugar onde você também tem oportunidade de fazer comprinhas, né? Você vê que dos lados, né, do canal vão ter várias barraquinhas vendendo tecido, vendendo artesanato, chaveiro, comida tailandesa também. Algo que eu sempre recomendo, Eduardo, para provar nos mercados flutuantes é o famoso sorvete de coco, que eles servem dentro do coco e é uma obra de arte. Até eu estou sem a foto dele aqui, mas é uma delícia, porque o coco na Tailândia tem um sabor completamente diferente. Então, eu recomendo que quando você for, né, ou quando algum cliente de vocês vá até o mercado flutuante, que vocês recomendem que eles provem o sorvete de coco que sempre vai ter no mercado flutuante, tá? Os tailandeses, eles têm uma fama de comer durante o dia todo. Então, até dentro do mercado flutuante, eles vão estar comprando as coisas e vão estar comendo alguma coisinha, né? Eles comem menos, mas eles comem o dia inteiro, tá, Eduardo? Então, é um lugar onde a gente consegue aí ter essa experiência gastronômica também, né? E é muito bacana porque vem dos mercados flutuantes, você consegue fazer essa visita ao modo de vida, né, dos tailandeses que vivem às margens dos canais. Bangkok é uma cidade, já foi conhecida no passado como Veneza do Oriente, por conta do enorme número de canais que tem nos arredores da cidade. Existem mais ou menos 5 ou 6 mercados flutuantes, esse da foto é um dos principais deles, e é um dos que eu mais recomendo a visita, tá bom? Ele é super especial e ele é conhecido como mercado de Ampawah, ok? Outro lugar que fica próximo a um dos mercados flutuantes é o mercado do trem. Acho que também essa é uma outra coisa que só tem na Tailândia, né? Que é muito curioso isso. Esse mercado de trem de Mae Klong, ele fica num lugar próximo até a um dos mercados flutuantes e é um mercado que acontece literalmente em cima da linha do trem. É uma loucura, Eduardo, porque na hora que o trem começa a vir, os vendedores que estão com as mercadorias em cima dos trilhos, eles começam a recolher tudo assim muito rapidamente para o trem poder passar. E assim, é engraçado porque até a gente que está visitando, e o corredor principal do mercado é justamente o trilho do trem, quando o trem começa a fazer barulho, todo mundo começa a levantar, eles começam a tirar isso do caminho. Então, é um lugar muito curioso, viu?
E o fato da linha de trem estar ali e realmente passar trens por ali, isso não impede e nem incomoda nem um pouco os vendedores e as pessoas que vão fazer compras por ali, viu? É super curioso, tá? E o trem, ele passa mais ou menos 10 ou 11 vezes por dia, então eles já têm mais ou menos até os horários e com passageiros dentro, viu? É uma experiência super bacana. Você teria coragem, Eduardo, de ter uma barraquinha em cima do trilho do trem? Eu estou pensando em abrir uma sucursal da Flote ali, acho que fica bem legal para atender os nossos clientes que já estão se manifestando, que querem visitar, querem fazer grupo. Preciso dar um bom atendimento. Olha, eu acho uma excelente ideia, viu? E é um lugar muito, muito bonito. É um lugar que com certeza vale a visita e tem que estar dentro do roteiro de Bangkok, tá bom? Mencionei já a questão do mercado de flores, né? Existem vários. É muito interessante ver a forma com que eles trabalham com as flores e com os arranjos, né? E existem vários. O principal deles fica dentro de Chinatown, e é uma coisa, assim, surpreendente, viu? Porque eles funcionam 24 horas e o cuidado que eles têm é muito grande com as flores e, conforme eu já comentei, eles têm toda essa questão de utilizar as flores no dia a dia, não só para a questão das oferendas e presentes dentro dos templos budistas, mas também de oferecer isso para as pessoas, né? Como você comentou, a Tailândia é a terra dos sorrisos, por onde os tailandeses vão, eles sempre vão receber a gente com um sorriso no rosto, e as flores seriam um dos canais que eles utilizam para fazer essa recepção em diversas vezes, tá? E flores, assim, lindíssimas, belíssimas, e o mais interessante, Eduardo, é quando você vê os preços das flores lá, que às vezes aqui no Brasil a gente vai ver arranjos bonitos por um valor, assim, muito alto, compras na Tailândia, não só flores, são muito baratas. Então, até uma dica que eu dou, sempre falando em mercado, seja de flores ou mercado de rua, sempre tentar negociar, tá bom? Porque você vai conseguir um belo desconto de, às vezes, até 50% sobre o valor que está ali, tá? Muita gente pergunta também com relação a mercados, se é um destino para compras de eletrônicos, de iPhone, não sei o que, não sei o que lá. Na Tailândia você até tem isso, os valores são um pouco mais baixos do que no Brasil, mas não como em outros destinos, como Estados Unidos, onde o pessoal vai para comprar esse tipo de coisa, tá? Mas é uma dúvida frequente, eu acho sempre legal. Eu acho que o grande barato das compras da Tailândia é esse tipo de compras, é a compra que você faz nas ruas. Então, artesanato, seda, tecidos, flores, é um país que tem muito, muito a oferecer nesse sentido, tá bom? Falando em compras, né? O melhor exemplo, acho que a gente tem de compras de compras de rua. É o mercado de Chatuchak, fica em Bangkok também. É um mercado muito fácil de você acessar pelo Skytrain, que é aquele trem elevado. Tem até uma estação de trem chamada Chatuchak, onde fica esse mercado, que acontece nos finais de semana. E esse é um dos maiores mercados a céu aberto do mundo. E aí aqui você vai encontrar milhares de barraquinhas, vendendo desde artesanatos até roupas e coisas, assim, das mais variadas que você pode imaginar, tá bom? É um lugar também para fazer compras. E qual o horário de funcionamento? Ele funciona sempre aos sábados e domingos, né? Tanto que o nome dele, a gente sempre vai ver nos guias, o nome dele como Chatuchak Weekend Market, e ele começa bem cedo, por volta de umas 8 da manhã e vai até o final da tarde, tá? Então é super bacana e recomendo a visita. Lembrando aquilo que eu falei de chegar até lá pelo Skytrain, Eduardo, por conta do trânsito. Então, às vezes, você está com aquele sábado livre, você pode pegar o Skytrain direto para essa estação onde fica o mercado, tá? Super fácil. E lembrando que também um ponto importante para falar de Bangkok é que as pessoas sempre vão te ajudar a dar a direção. Os transportes públicos funcionam super bem, são super baratos. E o que eu mais recomendo sempre é o Skytrain, que é aquele trem elevado, tá bom, Eduardo? Ele tem ar-condicionado, ele é super barato. Algo interessante desse Skytrain que eu também gosto de sempre lembrar,
você paga da onde você está saindo até onde você está chegando, você paga só o trecho e é super fácil, tá? Você com moedas consegue fazer esse trâmite de comprar o bilhete, pegar ele, chegar no mercado, então é super recomendável, tá? Porque o trânsito de Bangkok ele sempre é intenso até nos finais de semana, ok? Aí agora a ideia é que eu mostre para vocês um pouquinho sobre hotelaria, lembrando também que Tailândia, além de ser um destino mais barato, é um destino que oferece uma vasta, uma enorme variedade de acomodação, de acomodações para todos os perfis de clientes, enfim, de passageiros. Você vai ter hotéis desde 3 estrelas até 6, 7 estrelas, digamos assim, porque realmente a gente encontra um custo-benefício em todas essas opções que a gente encontra por lá. Aqui é um exemplo de um hotel 4 estrelas que eu gosto, que eu recomendo, fica na região de Siam. É um hotel design, tem muitos deles por Bangkok, esse é só um deles, e é um hotel boutique, ultramoderno, numa região super badalada, que é Siam, que fica perto daquele templo de Erawan que eu mostrei para vocês. Aí a gente já vai, por exemplo, daquele lá para um hotel Four Seasons, que acabou de ser aberto agora no ano passado, fica na beira do rio, com tarifas também muito interessantes, quando você compara com outros Four Seasons pelo mundo. Então é aquilo. Eu costumo dizer que o luxo da Tailândia ele é mais acessível quando você compara o que você paga, né, o que você tem de custo-benefício quando você compara um hotel da mesma cadeia em outras partes do mundo, viu? Eduardo, às vezes a gente compara, as pessoas não acreditam. A gente comparar, por exemplo, um valor de um hotel do estilo do Four Seasons e um hotel aqui do Brasil, do Nordeste, que às vezes o valor até passa de um hotel desse de Four Seasons e a diferença, por exemplo, as pessoas ficam estarrecidas mesmo, né? Você já viu essas diferenças, né, Eduardo? Eu já vi e já provei disso. O hotel de alto luxo tem tarifas espetaculares e eles têm todos os mimos, os cuidados, tem uma atenção pessoal, treinamento de equipe. É realmente fantástico. É surpreendente a hotelaria toda da Tailândia, porque a gente sempre vai ter um produto de alto nível, escolhendo hotéis aí na faixa de 4 estrelas. Isso não significa que pegando um hotel 3 estrelas não vai ter uma boa hospedagem também. Correto. Mas um de 4 estrelas equivale aqui a um hotel de luxo. Não é assim? Exatamente. Acho que você fez a melhor comparação, é isso mesmo. E é aquilo que você disse. Eu acho que até a própria cultura tailandesa está embutida dentro dessa estrutura hoteleira, acaba deixando ainda mais especial. E muitas vezes, se o cliente ele não pode ter uma experiência de luxo em algum outro destino, na Tailândia você consegue ter uma experiência de luxo por um preço muito mais atrativo. Algo que está agora também bombando, está muito em alta em Bangkok, especialmente em outras cidades, são os hotéis boutique. Tá? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um hotel boutique que é o Riva Arun. Ele fica na margem do rio, vocês podem ver nessa imagem de baixo, dá para a gente ver o templo Wat do outro lado do rio. E é um hotel pequeniníssimo, ele é 4 estrelas, tarifas também super atrativas e que vão te oferecer a experiência de um hotel boutique excelente. Então, se você tem, por exemplo, 2 períodos de hospedagem dentro de Bangkok, eu recomendo, por exemplo, você vai combina um hotel em Siam na primeira parada e um hotel boutique numa segunda, tá? Muito próximo daqui, desse hotel, tá o Grand Palace. Então, à noite, se você sai caminhando desse hotel, você consegue andar pelas ruas dos templos, olhando os templos de noite. Eduardo, essa é uma dica que eu dou assim, que isso não costuma estar nos guias, mas é super seguro você caminhar por essas regiões, inclusive passageiras, mulheres que viajem sozinhas, não tem qualquer problema ou perigo. E você consegue ter uma experiência muito bacana de caminhar, por exemplo, entre as ruas dos templos à noite, tá? Você vai ver eles por fora, mas são belíssimos, tá? Então é algo muito bonito. Você já respondeu uma das perguntas que apareceu aqui, que é a questão da segurança. Certo. Não, acho que quanto a isso, todos podem ficar muito tranquilos, porque é um destino muito seguro, e isso eu estou falando, gente, de Bangkok,
que é uma das metrópoles, uma das mais importantes metrópoles do mundo, né? Existe um extremo respeito com os turistas, não há qualquer problema de segurança, é claro. O que a gente fala, até, por exemplo, nos templos, como o Palácio Real, onde tem um grande número de turistas, é sempre recomendável que você cuide dos seus pertences, mas aí eu acho que é em qualquer lugar do mundo, né, Eduardo? Isso mesmo. Exato, mas é sim um destino seguro, tranquilo para mulheres, para viajantes que estejam viajando sozinhos, não existe qualquer restrição nesse sentido, tá? Então, seguimos aí com mais uma dúvida aí respondida, tá? Agora a gente vai passar pela cidade um pouco, 1 hora mais ou menos a 90 quilômetros de Bangkok, uma cidade muito especial, que é a Ayutthaya. Aqui a gente vai ter, estando em Bangkok, uma experiência bastante diferente, que está nos arredores de Bangkok, e aqui é para aquele passageiro que gosta de turismo histórico, tá? Ayutthaya foi capital da Tailândia antes de Bangkok, então é uma cidade onde a gente vai ter acesso ao parque histórico e é um lugar muito, muito belo, tá? É uma cidade também onde dentro do parque histórico a gente encontra ruínas de templos budistas, tá? Foi tombado como patrimônio histórico pela Unesco e é um lugar também que, se você tem um pouquinho mais de tempo, você consegue também pernoitar. Aqui eu também dou uma outra recomendação de hotel para que vocês tenham uma ideia do que a gente encontra em Ayutthaya. Eu tenho, por exemplo, esse hotel Sala Ayutthaya, que é um hotel boutique também na margem do rio. Esse rio é o mesmo que corta Bangkok, tá? Bangkok só está mais perto do mar. E esse hotel oferece a vista para o Parque Histórico em ruínas, no caso, nesse caso, e que é um dos hotéis também fantásticos dessa cidade. Existem outras, mas só confirmando essa questão de você poder pernoitar numa cidade histórica, tá bom? Então, se o passageiro tem tempo, vale muito a pena essa hospedagem em Ayutthaya, né? E agora, o último ponto, acho que a gente vai passar de cidades que ficam nos arredores, acho que aqui muita gente vai lembrar da questão do filme, né, Eduardo? Você assistiu o filme, né? É uma lembrança de quem já tem um pouco mais de vivência, que esse filme, A Ponte do Rio Kwai, fez muito sucesso no passado e nós tivemos muitos viajantes que nos pediram essa atração durante muito tempo. Hoje em dia o número de solicitações já é menor, mas a área é uma área que tem uma história fenomenal sobre a Segunda Guerra Mundial e a resistência que as tropas britânicas, junto com as tropas tailandesas, tiveram aí contra os japoneses. Exatamente. É um lugar onde a Ponte do Rio Pai, especialmente na área mais conhecida, ela fica na cidade de Kanchanaburi, tá? Fica um pouquinho mais distante de Bangkok, mas também é um lugar de extrema importância, tá? E caso o passageiro tenha tempo, é recomendada uma noite aqui também. O que dá para fazer também, por exemplo, Eduardo, é uma noite em Ayutthaya e uma noite em Kanchanaburi e depois retorna para Bangkok. Isso é possível fazer também. E já pegando um gancho num outro produto, né, atração, experiência que é muito buscada, em Kanchanaburi existem alguns santuários de elefante, tá, voltados para o voluntariado. Então, quem está querendo fazer esse tipo de experiência, fica aqui essa dica. Mas esse lugar é muito, muito especial. E como você disse, tem toda essa importância histórica. Lá também tem museu falando todo sobre essa questão da construção, né, da ferrovia e toda a história da resistência dos ingleses, enfim. Então, é muito, muito bela a cidade. É uma cidade super verde, também tem alguns templos. E por que não colocá-la se você não tem mais um pouquinho de tempo? Vale muito a pena também, tá bom? E quanto tempo aproximadamente de distância de Bangkok? Mais ou menos 3 horas e meia, tá? Um pouco menos tempo de Ayutthaya. Então, daria mais ou menos de Bangkok a Ayutthaya 1 hora e meia, e de Ayutthaya até Kanchanaburi mais umas 2 horas. Mais ou menos isso, tá bom? Mas é bem tranquilo, as rodovias são tranquilas também. Enfim, vocês sempre colocam transfers, essas coisas, então passageiro sempre vai bem tranquilo, isso não é qualquer problema, né, Eduardo? Com certeza. Uhum. Leonardo, conta um pouco da correlação de moeda. Você pode dar essa informação fácil?
Claro, claro. A moeda da Tailândia é o baht, é uma moeda bastante barata. A conversão, normalmente a gente recomenda que as pessoas levem dólares ou euros. Cartão de crédito também é muito aceita. A conversão para o dólar, eu sei que o dólar agora aqui para nós está nas alturas, mas do dólar para o baht, a conversão é de mais ou menos 1 dólar para 30 bahts, tá bom? Com 20 baht você compra uma água, um refrigerante, tá? Então, 20 baht também, Eduardo, é uma dica que eu dou, é uma gorjeta que você dá para alguém que carrega as suas malas ou que você queira dar, tá? Para algum serviço assim mais simples, tá? Isso é super, as pessoas me perguntam, mas é super suficiente, tá bom? Então, aproximadamente R$ 4 para um maleteiro. Exatamente, exatamente. E isso, Eduardo, faz muita diferença na vida deles. Eu acho que até eu gosto também sempre de puxar essa parte quando eu estou falando de Tailândia, porque os guias e prestadores de serviço, eles acabam contando com isso, faz muita diferença na renda deles mensal, tá bom? Então vale essa dica. Sei que brasileiros gostam já de sair do Brasil preparados para esse tipo de questão, né? E o custo de vida para um turista, ele é relativamente barato, né? Quem quiser come com pouco, não vai gastar muito Não, com a comida. Embora nós vamos ver, vamos falar um pouco agora vamos. sobre gastronomia culinária e nós vamos trazer também as coisas espetaculares. Exato. Mas para aquele turista que quiser fazer uma viagem regrada, vai conseguir, porque a Tailândia é um destino com preços muito bons e a moeda também favorece, né? O câmbio da moeda lá vai nos favorecer um pouco. E Legal. agora estamos chegando à hora da comidinha, então eu vou pedir para você nos contar um pouco sobre aquele pratos típicos e aquele especial que tem na Tailândia e no Sudeste Asiático. Fala para a Certo. gente sobre esse assunto tão bom que é a gastronomia. Vamos lá. Vocês sabem que eu sou suspeito para falar de gastronomia, eu amo. E eu acho que a gastronomia da Tailândia, com certeza, ela é uma das mais ah, adoradas aí pelo mundo, sempre está em lista de Condé Nast, de TripAdvisor, porque realmente é uma culinária que abraça a gente, né? Até eu coloquei aqui, Eduardo, nesse slide, uma expressão tailandesa que eles costumam falar quando a comida tá boa, tá? Eles falam Aroi Mak, tá? Então, sempre que você gosta, você pode falar Aroi Mak, tá? Eles vão entender que você gostou. Aroi é gostoso. E é uma comida realmente muito saborosa, né? Ela sempre vem para ser compartilhada, é uma comida muito aromática, né? As pessoas têm até dúvida com relação à questão da pimenta, mas eu digo que eles sempre estão muito prontos para preparar a comida para o viajante, né? E eles entendem também que os viajantes eles têm um outro nível de pimenta, especialmente a gente aqui da América do Sul. E é uma comida que recebeu influência de outras regiões da Ásia, mas é uma comida muito saborosa, né? Mas o que eu gosto de falar também, que por conta da importância da Tailândia, do número de viajantes que ela recebe sempre, e de gente de todas as partes, é um destino também que quem tem um pouco de resistência com comida tailandesa ou asiática não vai passar aperto nenhum, viu, Eduardo? Porque lá a gente vai encontrar uma grande variedade de culinárias internacional. Então, inclusive perguntam também com relação a vegetarianos. Eu até acho, tá? Por todas as vezes que eu estive lá e conheço todos eles, eles sempre se preocupam muito com questão de restrições alimentares. Então, eles costumam perguntar se alguém na mesa não come alguma coisa. Isso é um hábito de alergia também, que é super importante. Então, é uma culinária que realmente acaba pegando a gente de diferentes maneiras, tá? Eu até trouxe aqui, normalmente nas apresentações a gente fala só dos curries da Tailândia, ou da salada de papaya, ou do arroz com manga. E hoje eu trouxe aqui para vocês um menu um pouco diferente, né, que a gente costuma experimentar numa viagem para Tailândia, só para que vocês tenham ideia que lá tem realmente de tudo, né? Então, o primeiro prato que eu destaquei aí é o khao soi, que é o macarrão com frango. Esse khao soi, Eduardo, ele é aquele, sabe aquela comidinha da vovó, aquele ensopado de frango
Sei. Esse é o khao soi. E ele é típico de Chiang Mai, no norte da Tailândia. A gente encontra em Bangkok também. E é uma espécie de franguinho ensopado com macarrão. E por cima deles eles colocam um pouquinho de macarrão frito e cebola, algumas ervas, cebolinha. É um dos pratos favoritos da região norte da Tailândia, tá? A comida da Tailândia ela recebeu influências de culinária islâmica, culinária chinesa, culinária também de outras regiões do Sudeste Asiático, e lá é um lugar onde a gente pode experimentar tudo. Eu sempre falo para as pessoas irem aos poucos, tá? Até no cérebro de macaco, como você comentou, ou em outros pratos mais exóticos. Lá até tem pratos bem exóticos, embora as pessoas muitas vezes perguntam, mas Léo, as pessoas tailandesas comem inseto no café da manhã? Não é muito bem assim, tá? E até dentro de Bangkok, em algumas regiões, isso acabou até ficando mais com uma coisa mais para os turistas, viu, Eduardo? E às vezes os vendedores ali que estão com os escorpiões, com as aranhas, eles vão cobrar para você tirar uma foto. Então, virou mais até uma questão do turista do que do hábito do tailandês em si. Mas eles comem, sim, alguns insetos, mas eu costumo falar, é de uma maneira mais leve, é como se fosse um snack, e não, não um prato que eles comam com arroz e outra coisa, tá bom? Então, fica aí de curiosidade para vocês. Coloquei em segundo lugar aqui o khao yum, que é uma salada de arroz. Esse prato é totalmente diferente, tá? E o arroz é esse azul que vocês estão vendo aí. Eles usam alguns corantes naturais no alimento e muitas ervas, coisas muito frescas. E esse prato você mistura e faz uma espécie de salada, depois espreme o limão, coloca a pimentinha por cima e é fantástico. Ele é bem típico de Phuket, mas em Bangkok a gente encontra também, né? Embaixo ali tem a salada de coração de bananeira. Eles usam aquele fruto que fica dentro do coração da bananeira para fazer salada, que é algo bastante diferente. Isso principalmente ali de Bangkok para o norte, na região de Ayutthaya, Sukhothai, é algo muito presente na comida deles ali. E algo que é muito bacana sobre a comida Thai, Eduardo, é que lá você vai comer frutos do mar, carne de porco, carne bovina, frango, de toda que é variedade e por um valor também muito acessível. Então eu sempre falo, está na Tailândia, aproveite para matar sua vontade de comer frutos do mar, porque aqui no Brasil às vezes tem ficado até essa questão de carne e tudo mais, lá é muito acessível, tá? Inclusive frutos do mar de altíssima qualidade, tá? Então experimentem e comam mesmo. E para a parte, para quem gosta de uma cerveja, recomendo a cerveja Chang, que está aí no cantinho. Ela tem uma grande concorrente dela, que é a cerveja Singa, que aí fica aquela briga, né? Qual das duas é a melhor? Então vocês têm que experimentar aí para quem curte cerveja, né? É um lugar muito quente, então sempre cai muito bem, viu? Com comida Thai, uma cerveja até mais do que vinho ou outras coisas, né? E outra bebida gelada que eu recomendo também é o Thai Tea, né? Que está no outro cantinho aí, que é o chá tailandês. Ele é servido com gelo, algumas especiarias e leite condensado e leite de coco. Naquele calor de Bangkok, Eduardo, cai, que é uma maravilha enquanto você está visitando o templo ou está caminhando pela cidade. Sempre essas coisas refrescantes caem muito bem a todo momento na Tailândia, tá bom? Enfim, ela é muito saborosa. Tem no outro cantinho lá, a gente tem uma sobremesa, que é o Thup Ting Grop, que é uma castanha d'água no leite de coco. O sabor do doce tailandês não é tão doce, acentuado como aqui no Brasil, tá? Então é mais suave. Eles usam açúcar de palma, é uma coisa mais suave. E um outro sabor, né, para finalizar esses sabores diferentes que eles costumam ter por lá, eu gosto de comentar do pândano, que é uma planta e que na Tailândia eles usam para fazer doces também, e que tem um aroma um sabor específico, muito agradável, e que é bem típico lá da Tailândia, tá bom? Aqui, só para dar um panorama geral sobre o tipo de experiência que a gente pode ter gastronômica em Bangkok, a gente vai ter de todos os padrões e bolsos. O Guia Michelin até passou pela Tailândia, por Bangkok, há uns 2 anos, e eles fizeram uma seleção e há muitos restaurantes premiados, mas também não só dos super elegantes, quanto também daquela listagem do Michelin de restaurantes mais básicos, tem até restaurante de rua, viu, Eduardo, que foi incluído aí, tá? Então, deem uma pesquisada.
Você consegue ter restaurantes mais casuais. E outro lugar onde eu sempre vou recomendar para as pessoas irem pelo menos uma vez é nos rooftops, que ficam sobre os hotéis. Existem vários, alguns mais elegantes, outros mais casuais, mas vale muito a visita também, porque você consegue ter aquela visão 360 graus de Bangkok à noite, principalmente, quando a temperatura está mais menos quente. Então, é uma experiência bacana para o final de um dia, tá bom? E alguns hotéis já têm seus próprios rooftops, tá bom? Então, esse, por exemplo, da foto, é o que fica em cima do Hotel Banyan Tree, tá? E outro lugar que é super recomendado para você comer é nos shoppings. Um deles que eu recomendo é o Icon Siam, que é um shopping que fica à margem dos rios, e tem um outro que está nesse slide aí embaixo, que é o Asiatic, que ele é bem conhecido também. Nesses dois shoppings, você vai ter feirinha também de artesanato, lugares onde você pode comprar as coisas, e você também vai ter comida internacional de outros lugares da Ásia. Eu coloquei aí dois exemplos. Um deles é o Din Tai Fung, que é comida de Taiwan, que é como se fosse aqueles gyozas que a gente tem aqui no Brasil, e o outro é comida coreana, especializada em frango frito. Essa rede Bonchon é super conhecida, então você vai ter como provar tudo, sushi, muita variedade, por um valor muito atrativo. E vou dar uma super dica, tá, Eduardo? Até para a gente encerrar esse tema de comida. As feiras, as food courts, aí em cima a gente tem uma que é a Food Republic, é um esquema muito legal, que é uma espécie de feirinha gastronômica, e existem várias dentro de Bangkok, e eles trabalham com um esquema muito legal. Na entrada você compra um cartão e carrega com dinheiro, e nas vaquinhas você vai usando aquele cartão pré-pago, e no final eles te devolvem o troco se ficou algum crédito e te dão um troco em dinheiro, tá? Então é uma pegada muito legal. Tem barraquinhas de bebidas, de salgados, de doces, de pratos principais, de frutas. Então é uma dica que eu dou aí, tá bom, Eduardo, para as pessoas que estão querendo uma experiência gourmet. Sensacional isso, hein? Muito bom. Sim, e para aqueles que gostam e que gostam ainda mais dessa e que querem fazer uma experiência gastronômica e que curtem, claro, uma brincadeira, né? Não é nada profissional, mas recomendo também a questão das cooking classes, que são as escolas de gastronomia. Existem várias em Bangkok, essa da foto é uma das principais, que é a Blue Elephant, e uma dica que eu dou para os agentes, Eduardo, é que eles peçam para que vocês coloquem e agreguem isso ao roteiro como opcional, para que eles agreguem ainda mais valor à venda também, tá bom, Eduardo? Beleza, muito bom, muito bom. Fica essa dica. Leonardo, tomar água da torneira, melhor água mineral para o turista? Melhor água mineral em garrafa? Essa é uma pergunta boa, Eduardo, até porque a maioria dos hotéis, isso é muito comum na Tailândia, hotéis 4 estrelas, qualquer hotel costuma já disponibilizar água mineral gratuitamente em garrafa dentro do quarto, tá? E normalmente eles vão repor isso conforme o viajante desejar. Não recomendo tomar água da torneira, tá? Não que seja um lugar tão perigoso nesse sentido, mas eles oferecem sempre água de garrafa gratuitamente nos hotéis, tá bom? Na maioria deles. Muito bom. O Ronaldo Francelino gostaria de saber se existe um vinho tailandês. Existe sim vinho na Tailândia, tem até uma região da Tailândia que agora está se especializando em vinho, embora não seja um produto assim tão difundido dentro do país. Mas existem vinhos tailandeses sim, e você inclusive pode conhecer vinícolas quando está por lá também, tá? Eles têm uma bebida, na realidade não é um vinho, até tocando nesse assunto, além da cerveja, eles têm uma bebida destilada feita de arroz chamada Mekong, tá? E essa seria o destilado nacional tailandês, que eles vão fazer alguns drinks, mas algo mais assim. Vinho não é tão conhecido por lá, mas tem também, tá bom? Muito bom. Fala um pouquinho das estações do ano, a questão de clima, chuva, uh, períodos de alta e baixa. Comenta um Tá. pouquinho sobre isso. Perfeito. É sempre bom que as pessoas tenham em mente, quando vão pensar em alta e baixa na Tailândia, o seguinte, Eduardo, que a alta temporada na Tailândia
coincide com o clima mais ameno, porque é um país bastante quente, todos têm que levar em consideração que a Tailândia, a temperatura dela média anualmente é de por volta de 30 graus, então o inverno deles, que acontece mais ou menos de novembro até março, é considerado como se fosse a alta temporada, porque a temperatura é mais amena. E outro ponto super importante com relação a isso é a questão das chuvas também. Esse tempo mais ameno, que vai de novembro a março, coincide também com a época mais seca, quando as chances de chuvas são menores. Tá? Então, essa seria a alta temporada. Os meses mais quentes, mas ainda sem a presença tão forte de chuva, são abril e maio. Aí já está saindo da alta temporada, ou seja, abril e maio você vai ter um calor mais intenso. Então, Bangkok, por exemplo, a temperatura em Bangkok chega facilmente na casa dos 35 graus. E para passageiros que tenham um pouco de restrição nesse sentido, não recomendo muito essa época, tá bom, Eduardo? É sempre melhor para quem prefere um pouco mais ameno, novembro, dezembro, janeiro, tá? E outro ponto super importante com relação ao clima é a questão da época de chuvas, né? Eu até vou voltar rapidamente, só para reexplicar, porque eu acho que é um ponto que vale a gente sempre lembrar com relação à época de chuvas, por conta do mapa que a gente tem na Tailândia, né? Ela vai mais ou menos de julho até setembro, outubro. Não sei se dá para ver vocês veem o mapinha do lado direito, onde a gente tem Phuket e Krabi, lá embaixo. Nessa região, as chuvas costumam se concentrar nos meses de julho, agosto e setembro. E ela migra para o outro lado da costa, onde está Koh Samui, nos meses de setembro e outubro. Então, dependendo da época que o seu passageiro vai, você consegue mandar ele para uma costa ou outra, tá, Eduardo? Aí, mais falando de sul da Tailândia, tá? Em Bangkok, as chuvas vão estar em Chiang Mai mais concentradas em julho e agosto também. Mas não significa que seja uma época que não é para ir para a Tailândia, porque as chuvas lá, muitas vezes, elas são muito esparsas, porque é um país tropical, está muito próximo da linha do Equador. Às vezes é aquela chuva de tarde que cai, lava tudo e daqui a pouco o sol reaparece, tá bom, Eduardo? Tá certo. Muito bem. Estamos chegando ao fim do talk show. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam. Acho que são informações importantíssimas para decidir uma viagem para a Tailândia, para a região aí da Ásia, e vocês vão ficar surpresos, quem ainda não foi, com a maravilha que é esse destino, com a quanta coisa se tem para fazer em Bangkok. É realmente espetacular. Agradeço a você também, Léo, que Imagina. né, realmente trouxe um panorama muito legal para nós das atrações de Bangkok. Sensacional. E deixo com você para suas palavras finais e para você mostrar a foto que você escolheu para simbolizar a viagem a Bangkok. Claro, eu acho que a Tailândia, bom, mais uma vez obrigado, Eduardo, e a todos pela participação. Acho que Tailândia é isso que a gente falou e muito mais, sabe, Eduardo? Mas que essa apresentação ela seja uma espécie de inspiração para as agências e para os clientes e, enfim, porque realmente é um país muito especial e difícil da gente concentrar todas as informações nesse tempo. Falando de selfie perfeita, como eu até comentei com você na nossa conversa prévia, Tailândia é um lugar onde você vai fazer muitas selfies perfeitas, tá? Eu até destaquei aqui uma selfie que eu fiz no sul da Tailândia, uma região onde tem um parque nacional de Khao Sok, num centro de reabilitação de elefantes. Então, mas enfim, é um lugar, Tailândia, Bangkok, onde você vai fazer inúmeras selfies perfeitas. Acho que é muito difícil você eleger uma só, viu, Eduardo? E fica aí, né, o meu agradecimento. Até vou deixar também aqui o nosso Instagram, quero que vocês sigam, se puderem, que é o Turismo na Tailândia.
A gente também sempre vai estar em comunicação com a FLOT para que eles repassem para vocês todas as últimas atualizações sobre o destino. E é isso, eu agradeço a você, Eduardo, a todos da equipe da FLOT, a todas as agências e clientes que estão acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado.